Estamos começando mais um Growthcast, o podcast oficial da Growth Machine. No episódio de hoje, a gente já vai ter um papo sobre a era dos dados. Vamos estudar um pouquinho sobre como a Big Data Corp está usando estratégias, dados para poder escalar o seu crescimento. E para bater esse papo comigo, Toran Rodrigues. Cara, muito obrigado pela tua disponibilidade. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Muita gente, Toran, chega assim para mim e fala, pô, Thiago, cara, como é que eu uso dado, como é que eu consigo ter mais inteligência no meu processo, né? A gente fala que o novo petróleo é a era dos dados, então assim, estou muito ansioso por esse bate-papo. Já fizemos, né, reuniões virtuais, mas pela primeira vez nos encontramos fisicamente. Exato, né? exato. E eu quero, cara, descer um pouco assim no que, né, você aplicou na Big Data Corp para poder crescer mais. Tipo, vendo, né, cara, mais de 6 mil clientes. Olhando o teu LinkedIn, você está com 113% de crescimento. E fazer isso para uma empresa que é uma startup é uma coisa. Fazer isso para uma empresa com o teu tempo de mercado, tenho certeza que é um feito enorme. E parabéns pelo sucesso, cara. Obrigado. Não, é um prazer. Acho que assim, é uma jornada, né? Eu montei a Big Data Corp lá em 2013, então já são um pouquinho mais de 10 anos nessa jornada. Eu brinco que quando eu comecei, nem se falava direito startup, né? Venture Capital mal existia direito no Brasil, tinha 3, 4 fundos que falavam disso, né? E foi muito interessante ver a transformação desse ecossistema ao longo do tempo, né? A gente fala, coworking, puta, não tinha coworking, não tinha um monte de coisa que não tinha, né? Então, assim, é engraçado porque você, olhando para trás, às vezes parece que passou voando 10 anos, mas na verdade é bastante tempo e a gente viu muita transformação, né? E tem o lado, aquelas coisas, né? Tudo tem o lado bom e o lado ruim. Eu acho que o lado ruim é que na época não tinha tanto suporte para quem está começando, não tinha nem esse tipo de conteúdo para quem está começando, né? Era muito mais raro. Você tem que desbravar, né? Exatamente, você tem que meio que aprender na marra as coisas. Mas assim, é legal, a gente também aprende muito, né? Quebra muita cabeça. Boa. Antes da gente começar, né, Toran, eu queria agradecer o nosso patrocinador, a Zorro. Tá? A Zorro é uma empresa global de tecnologia. Ela oferece uma suite completa de aplicativos de produtividade para quem está buscando escalar, para ter mais eficiência, ter tecnologia a seu favor. Para quem quiser saber mais sobre a Zorro, estou deixando um link para você conhecer a Zorro na descrição desse episódio ou no primeiro comentário, se você estiver assistindo pelo YouTube. Ó, meu time fez uma introdução sua aqui, ó. Apresentação do podcast convidado Toran Rodrigues, CEO e fundador da Big Data Corp, maior data tech da América Latina, que vem descobrindo o mundo de dados desde 2013. Com a importância dos dados e o cenário, né, de crescimento acelerado, a Big Data Corp democratiza o acesso a eles, trazendo possibilidade e certeza em meio a um mundo cheio de incerteza. O que você achou? Ficou bacana. Essa é interessante, né? A gente passou, e eu até escrevi um pouquinho disso no LinkedIn, a gente passou agora nessa virada de ano, no começo do ano, por um processo de rebranding e de redefinição de missão, de visão, enfim, dessas coisas todas. E eu tenho um perfil técnico, né? Eu sou formado em engenharia de computação, eu fiz mestrado em informática, essa coisa toda. A gente que tem o perfil técnico, a gente fica assim, qual é a diferença que faz um texto de missão? Não faz diferença nenhuma. Que diferença que faz uma logo? A logo com a letra cursiva, com a letra não sei o quê, branco, preto, não faz diferença, ninguém vai olhar para isso, né? E aí quando você vê a transformação da marca ao longo do tempo e a diferença que faz na comunicação, né, de você ter as palavras mais estruturadas, a coisa melhor escrita, realmente faz uma diferença. Tem um peso, né? Em retrospecto, eu acho que a falta de peso que eu dei para isso foi com certeza um limitador. Talvez a gente tivesse em outro ponto se tivesse prestado mais atenção nisso. Pô, mas mesmo assim, cara, né, vocês tiveram um grande resultado. Não dá para a gente falar, não dá para a gente reclamar, mas eu acho que uma coisa que ficou para mim muito como lição é de que talvez eu devesse ter olhado para isso antes. Talvez eu devesse ter olhado para isso com mais atenção antes, né? E não esperado tanto tempo. Mas faz assim, parte. Eu sempre tive uma percepção, né? E diversas vezes assim, eu cheguei perto da Big Data e tal. Você sempre foi referido a mim como um cara muito inteligente que tinha criado alguma coisa muito diferenciada, né? Então você sempre teve esse aspecto, mas era uma coisa muito mais das pessoas próximas, né? Você não tinha a escala da visibilidade que você está
escalando agora e buscando agora. Eu brinco que a gente sempre foi um pouco... e de certa forma até ainda é hoje, né? Apesar da gente já ter escala e ter uma certa posição relevante no mercado onde a gente está, a verdade é que a gente é muito low profile, né? A empresa como um todo é muito low profile. Por um lado, eu gosto disso, porque eu acho que assim, a gente tem um impacto que é meio desproporcional ao quanto que as pessoas conhecem da gente, né? Hoje, muito do que acontece dentro do ambiente eletrônico, quando você fala de validação de identidade, quando você fala de risco, quando você fala de crédito, muito disso roda pela gente ou depende do trabalho que a gente faz para funcionar. E quase ninguém sabe quem a gente é e que a gente existe, né? A gente tem uma posição que é interessante. Mas, de certa forma, também foi uma decisão consciente, né? Porque uma coisa que a gente construiu, a gente trabalha diretamente com muitos clientes que são concorrentes indiretos ou até mesmo concorrentes diretos da gente. Então, são clientes que oferecem o mesmo produto, o mesmo serviço que a gente entrega, ou alguma coisa que é muito parecida com o que a gente entrega no mercado, né? E a gente teve um trabalho de cultivar uma reputação e uma imagem no mercado para poder ocupar essa posição, que não é algo comum, né? Quando você pensa na dinâmica do Brasil, o mais normal a competição é assim, eu odeio aquele cara, eu não quero nem olhar para ele. Isso é bem comum nos Estados Unidos, né? No Brasil não é tão comum. Exatamente, no Brasil não é tão comum. E eu acho que assim, a gente conseguiu ocupar essa posição. Então, a gente tem, inclusive, uma das verticais de cliente que a gente atende, a gente chama internamente de ISVs, né, que são empresas que constroem soluções que são baseadas na informação, na plataforma de dados que a gente montou, e elas entregam essa solução no mercado. Então, e muitas vezes o cliente que está comprando, ele vai comprar desse cara e vai comparar com a oferta que a gente faz direta, né? Então, de certa forma, a gente está concorrendo com esses caras no mercado. Mas eu sempre tive a percepção de que, olha, se a gente souber controlar o nosso ego, e aí vem essa questão do low profile, né? Se a gente não tiver a preocupação de ser o cara que vai aparecer para todo mundo, dá para a gente cultivar um ecossistema de empresas que vão construir coisas em cima da gente, dá para a gente ganhar junto com todo mundo. Eu não preciso ocupar o espaço todo sozinho, né? Até porque é humanamente impossível você ocupar o espaço todo sozinho. Então, dá para tem espaço para outras pessoas construírem coisas em cima do que a gente está fazendo e entregar esse valor agregado, e em alguns momentos a gente vai concorrer, em outros a gente vai se apoiar e naturalmente você vai criando esse ecossistema. É bem parecido com o que a AWS faz, né? Tipo, exatamente. Ela tem lá as soluções dela que vão competir com quem está usando a infraestrutura, né? Mas... essa é uma história interessante, né? Enfim, eu estava trabalhando antes de montar a empresa e eu... Pois eu queria puxar esse gancho, cara. Como é que você começou a Big Data? De onde que veio essa ideia? E como é que você criou propriedade para poder desenvolver dados? Perfeito. Então, falar da AWS, depois a gente chega em como eu montei. As histórias estão meio que relacionadas, né? Eu trabalhei durante... Bom, então deixa eu dar um passo atrás. Eu comentei que eu tenho a formação técnica e eu fiz mestrado em informática, né? A minha tese de mestrado era da parte de classificação de site, ou seja, uma vez que você visita um site, imagina que eu sou um robô, né? Eu sou um processo de computador. Eu visito um site, como é que eu sei se esse site é um e-commerce ou ele é um site de notícia ou o que ele é? Esse é um desafio, não é um problema trivial de você saber, quando você bate o olho no site, exatamente o que aquele conteúdo corresponde. Então, eu desenvolvi uma série de algoritmos para fazer essa classificação. Não usei, fiquei alguns anos sem usar isso para absolutamente nada, né? E aí, em 2011, 2012, eu estava trabalhando numa empresa no segmento de e-commerce. Eu comecei a conversar com o pessoal desse segmento. Eu comecei a ver assim, cara, as empresas conhecem muito do consumidor online, mas elas não conhecem absolutamente nada de quem são os vendedores, de quem são as lojas. E aí... Quando eu saí dessa empresa que eu estava, eu falei assim, puta, de repente tem uma oportunidade. Existe uma informação que o mercado não tem. Se eu perguntava assim, quantas lojas de e-commerce tem no Brasil? Ninguém sabia responder, né? E eu falei assim, pô, ninguém sabe a resposta para isso. Eu consigo montar um processo para pegar essa informação. Então, acho que tem uma oportunidade de negócio aí, né?
E aí, casando com a AWS, logo que eu saí desse trabalho que eu estava, eu fui para o primeiro evento internacional, o primeiro reInvent, que é o evento internacional da AWS, nos Estados Unidos. Na época, muito engraçado, porque era assim, metade de um centro de convenção em Las Vegas, estava tendo uma conferência de medicina ao mesmo tempo. O último que eles fizeram em 2023... eles ocuparam acho que 6 ou 7 hotéis de Las Vegas inteiros, só com um evento, mais de, 80 mil, 90 mil pessoas. Que é impossível você andar nele. Não, é impossível você andar, é o caos. E pra gente foi muito legal, porque assim, eu fui no primeiro, quando a gente foi para lá, a AWS tinha tipo 3 ou 4 funcionários no Brasil, eu conheci uma das pessoas que trabalhava no Brasil naquela época, por acaso ainda está lá até hoje, e eu mantenho contato com o pessoal todo. E nesse último, agora de 2023, que foi gigantesco, a gente foi a segunda empresa que mais levou gente para o evento do Brasil. Que legal. Então foi assim, a gente levou 23 pessoas, foi muita gente, foi muito legal, foi assim, uma participação muito bacana que a gente teve dentro do evento, né? Mas aí eu tive lá e no primeiro, né, e vendo o que os caras estavam construindo, eu falei, puta, é muito legal, né? Não só os serviços são muito legais e são realmente transformadores, mas esse modelo, né, de você ser uma plataforma, de você viabilizar a construção de outras coisas em cima é muito legal. Caraca, então coincidentemente eu acertei. Você se inspirou não, neles, né? Totalmente. A gente que carrega legal. Essa inspiração até hoje. E foi muito legal, porque nesse evento em 2012... uma das palestras foi um fireside chat, né? Uma conversa assim de sofá do Jeff Bezos com o Reed Hastings da Netflix. E aí ele tava falando, o pessoal, pô, mas a gente tu ficou tá assim, tipo, perto do Bezos? Porque era pequeno o espaço, né? Então você estava perto das pessoas. E aí eles estavam discutindo exatamente essa coisa de, olha, como é que por um lado a gente concorre, porque se você olhar de um ponto de vista de entretenimento existia a menos do que hoje é até mais, mas toda a infraestrutura do Netflix rodava ali em cima, né? E o Reis falou, cara, eu não tenho a pretensão de montar essa infraestrutura tecnológica toda. O custo que eu vou ter para isso é muito grande. Eu tenho que focar no que eu sei fazer e usar como plataforma, né? E do outro lado, o pessoal da AWS tinha muita consciência disso. Tipo assim, eu não quero que seja o Netflix powered by AWS. Assim, o Netflix vai me usar e se outro quiser usar, pode usar também. Eu tenho que poder atender a todo mundo. Isso foi uma coisa que inspirou muito a gente. Você acha que foi ali que veio o insight? Eu acho que ali veio... não, acho que não o insight do negócio, né? Porque o insight do negócio veio da vivência, mas o insight de posicionamento com certeza veio dali, né? E a inspiração para o que a gente foi construindo ao longo do tempo, essa visão de plataforma, para a gente foi uma coisa sempre muito forte. Agora, deixa eu só fazer uma aspas aqui, porque uma parte da galera que acompanha a Growth é a galera de software, de tecnologia, que conhece muito bem a AWS, mas tem uma parte que não, né, galera? A AWS, tá, é a divisão de negócios da Amazon de tecnologia, tá? A Amazon, né, o e-commerce, Amazon.com lá criou, né, uma necessidade de ser muito eficiente em relação a custo. Isso. Então eles foram muito bons em, fazer hospedagem, fazer balanceamento, e eles perceberam que as tecnologias que eles criaram para a Amazon poder rodar poderia ser ofertado para o mercado, e assim surgiu a AWS, né? E o que eu acho interessante também, eles viram uma baita oportunidade de assim, olha, eu tenho que ter um volume de infraestrutura para suportar o pico, né, as datas de pico, Natal, a Black Friday, que está todo mundo comprando, né? que é o desafio de todo mundo, mas a maior parte do ano essa infraestrutura está parada, ninguém está usando isso, né? E eu estou pagando, porque eu já paguei. Então, se eu puder desovar esse custo no resto do pessoal, lindo, né? Então, você monta uma área de infraestrutura que usa essa inteligência e que a própria Amazon é um cliente e você... entre aspas, socializa o custo da infraestrutura que você precisa ter para rodar o teu negócio principal, né? Então é uma sacada de gênio. Não, e o engraçado é que nessa pegada, né, que o Jeff Bezos, o fundador, fez, que é quase que acidental, corresponde a 150% do resultado operacional dos caras, né? Sim. E a AWS, eu acredito... Cara, o Bezos, pra mim, cara, tipo assim, ele é gênio, me inspiro muito nele. A Amazon...
não dá dinheiro. O que dá dinheiro é a AWS. Só que, ao mesmo tempo, né, ele tem uma visão de futuro de dominar o físico, de dominar a last mile, do One Click Buy, de dominar o mundo, que em algum momento isso aqui vai ser maior do que a AWS. Mas hoje quem paga a conta é a AWS. Sim, a margem da AWS é muito maior, né? Um negócio que é interessante, o Andy Jassy, né, que assumiu como CEO da Amazon no lugar do Bezos, ele foi o CEO original da AWS. E a ideia da AWS foi dele. Então a Amazon ela tinha, né? Acho que tem ainda um programa que eles chamavam de Shadow CEO. É uma pessoa que vai acompanhando na época o Bezos, e que fica nas reuniões só escutando e ouvindo o que está falando, e que depois tem uma conversa de tipo assim, eu tive ideia disso, achei que você falou merda ali, esse tipo de coisa. Que faz maneiro. Uma crítica e que fica escutando. E nesse processo, ele estava nesse processo, e nesse processo ele teve a ideia de estruturar a AWS. E o Bezos enxergou o potencial e bancou, enfim, viabilizou tudo. Animal. Mas voltando para Big Data. A gente vai longe, exatamente, né, a gente vai longe. Mas eu acho que é legal, né? Porque eu gosto. E essas ideias são as ideias que vão... Que eu acho que vão direcionando a gente, né? E servem muito como inspiração, né? Fica como inspiração para muita coisa que a gente faz. Então, assim, eu tinha a ideia de, legal, as pessoas não sabem quantos sites de e-commerce tem no Brasil, dá para a gente estruturar um processo para pegar essa informação e responder essa pergunta. Sentamos a bunda na cadeira, trabalhamos, a gente pode, qualquer dia a gente mergulha no bits e bytes disso, mas montamos o processo de captura de informação, montamos o relatório e falamos assim, beleza, vamos vender o relatório. E aí eu me deparei com a situação de que ninguém no mercado queria comprar relatório de mercado. Todo mundo achava o número máximo, mas ninguém queria pagar por ele. Primeiro grande problema. Tu não tinha modelo de negócio. Exatamente. O fit do produto que a gente estava tentando vender, o que as pessoas queriam comprar era outro, né? E aí eu sempre falo assim, eu dei muita sorte, porque passado um tempo tentando fazer isso, batendo num monte de porta, não sei o que lá, a gente bateu a porta na empresa que acabou virando o primeiro cliente relevante da gente, foi o PayPal. E o pessoal do PayPal falou assim, cara, sensacional, muito legal, você é o primeiro cara que traz para mim uma visão real do mercado, não vou pagar pelo relatório. Agora, se você já está visitando os sites de e-commerce, pega lá o telefone de contato e o e-mail de contato que está no site e me entrega, porque isso eu tenho uso, né? Eu posso botar lá na minha máquina comercial, na minha operação de televendas, e o pessoal, eu tenho como pagar por isso, eu tenho orçamento para pagar por isso. E aí a gente deu a nossa primeira pivotada, que foi de sair de vender inteligência de mercado, né, ou relatórios, para vender informação propriamente dita. Com o passar do tempo, o que a gente foi percebendo foi que as informações que a gente estava pegando, elas tinham um uso que era muito mais interessante para você fazer análise de risco, de fraude, de outras coisas, do que a informação de contato propriamente dita. Porque quando você chegava num PayPal, num PagSeguro, em que quer que seja, você falava para ele assim, olha, essa loja aqui que está querendo abrir a conta, ela está falando para você que vende bicicleta, mas no site dela... Ontem ela vendia geladeira e hoje ele mudou os produtos todos para ser bicicleta. Isso é um sinal importante para ele tomar uma decisão de risco, né? Então a gente começou a migrar para essa parte das informações que não eram informação de contato para ele ligar para a empresa, né, ou para ligar para a pessoa, e sim a informação relacionada com o histórico daquele site, ou, enfim, do que quer que seja, para você tomar uma decisão de risco. E aí, na hora que a gente começou a entrar nesse universo de risco, aí começou a expandir para crédito, aí o próprio pessoal do mercado financeiro começou a vir para a gente e falar assim, cara, vocês têm uma visibilidade das empresas e das pessoas que estão online que a gente não tem, então eu quero trazer essa informação para dentro do meu... E aí a gente foi expandindo até chegar na estrutura, o que a gente chama de plataforma de dados que a gente tem hoje, né? Mas a gente... ele foi um processo gradual, né? Quer dizer, a gente foi fazendo uma transição aí no meio do caminho. E por que Big Data? Como é que o Big Data fala com isso tudo? Eu sei que você está falando de dados, né? Mas explica para a galera.
Cara, E nem era um nome tão popular quanto se tornou não, mais pra frente, então, né? eu brinco que, assim, eu brinco que eu dei muita sorte com muita coisa e o nome foi uma delas, né? Eu tava lá, isso, acho que era 2000 e, sei lá, 11, alguma coisa assim, ou 2010, eu falei assim, putz, vou registrar aqui o nome Big Data Corp. Bigdata.com.br não dava, eu peguei o Big Data Corp. E aí estava disponível. Então eu peguei o domínio, eu fiz o registro de marca, eu brinco que se eu fosse fazer 5 anos depois eu não tinha conseguido, mas eu fiz o registro de tudo, botei o nome da empresa e aí ficou. E na hora que eu montei efetivamente a empresa, porque isso foi antes de eu montar a empresa, na hora que eu montei efetivamente a empresa, eu falei, estava começando a questão do hype do Big Data, então eu falei, cara, dá para surfar uma onda com isso. Mas eu pensei, puta, precisa ter alguma coisa que dê um pouquinho de peso, né? E aí o Corp dava esse peso, assim, uma institucionalidade para o negócio, né? Que passava uma imagem de respeito que o resto não tinha, né? E é um nome que fala de uma forma muito clara o que a gente faz, né? Quer dizer, a gente trabalha com exatamente o que é o Big Data. E aí, enfim, para quem não sabe, existe uma definição meio que clássica do que é Big Data, né? Big Data é um conjunto de dados que tenha grande volume, grande variedade de informação e que a informação muda muito rápido, então tem muita velocidade relacionada com isso. A pessoa fala dos 3 vezes, você pode falar 4, 5, mas esses são os principais. E era exatamente esse o tipo de informação que a gente trabalhava. A gente estava falando de o volume, tudo que está público na internet, variedade, todos os sites, todo tipo de informação, imagem, documento, texto, o que quer que seja, e está o tempo inteiro capturando e atualizando essa informação, gerando a velocidade. Então, Agora, só para contextualizar, hoje o principal proposição de valor da Big Data Corp é acesso a dados. Explica o que é o teu negócio e o vamos modelo. lá, é legal. O nosso principal produto é o que a gente chama da plataforma de dados. O que é a plataforma de dados? É um lugar onde você acessa informações de empresas, de pessoas, de produtos, de qualquer coisa que você imaginar, seja através de uma tela de consulta, através de uma API, mandando um arquivo para a gente devolvendo o arquivo para você com os dados, mas basicamente a gente te dá um cardápio de informações que você pode acessar de uma pessoa, de uma empresa, ou de um produto, ou de qualquer coisa. Esse é o carro-chefe da gente. E pode ser usado tanto por vendas, quanto por crédito, quanto por risco. Qualquer lugar que precise de informação. Então, a gente vai do planejamento estratégico e inteligência de mercado até a análise de fraude de uma transação de e-commerce, qualquer coisa que acontece aí no meio, né? Então, análise de crédito, análise de risco, se você falar de construção de qualquer tipo de modelo, conhecer melhor o seu cliente. Vou fazer outbound. Vou fazer o outbound, quero uma lista para fazer a prospecção, eu quero fazer uma campanha direcionada, então eu quero fazer uma segmentação, mas eu não quero usar a segmentação do Facebook, eu quero fazer uma segmentação por fora e subir isso como uma campanha direcionada. Você vai ter dado para isso. A gente tem o dado para você poder fazer a segmentação por fora e subir na plataforma para fazer o match e direcionar. Então, e aí eu queria puxar um gancho que é o seguinte, Toranto. Você falou que você usou uma estratégia diferente para o crescimento, né? Porque hoje você é a maior do teu nicho. Sim. Cara, você falou de PayPal. Todo mundo, quando olha para vendas, principalmente para grandes peixes, né? Pensa em ir à caça, né? Ir para o outbound. Isso. Cara, como é que você estruturou a tua área comercial e como é que você fez para escalar? Boa. Então, eu tinha um viés na minha cabeça quando eu comecei a empresa, que era... Eu trabalhei durante muito tempo em consultoria, e eu trabalhei em consultorias de pequeno e médio porte. Então, eu senti muito na pele a dor de você ter poucos clientes e de você ter a sua receita concentrada em poucos clientes. O risco, né, cara? O risco. O cara espirra e você cai duro, né? O cara fala para você que você tem que pular 2 metros de altura e você tem que pular 2 metros de altura porque senão o negócio não continua. Então, eu vivi isso muito na pele. E aí, quando eu estava, enfim, quando a gente estava organizando a parte comercial da empresa, falando assim, não, legal, agora a gente já tinha chegado nesse conceito de fazer o enriquecimento de dados, de ter a plataforma, embora não tivesse esse nome de plataforma de dados ainda, mas a gente já tinha esse conceito. Falou, agora tem um produto que está funcionando no mercado, vamos tentar escalar. Olha, eu não quero
cair na mesma situação. Eu não quero cair na situação de ficar com a receita concentrada, eu não quero cair na situação de ter poucos clientes. Então, e mais do que isso, a gente não tinha recurso, a gente foi bootstrapped, a gente veio, os primeiros 9 anos e pouquinho de vida, a gente foi 100% bootstrapped, braço e o que você tinha de receita da empresa, a gente ia reinvestindo, né? Então, olha, dado que a gente não tem recurso, então não vou poder contratar nenhum grande comercial, não vou poder gastar muito dinheiro com isso, né? E eu não quero ter muitos clientes, eu quero conseguir falar e focar o meu esforço em quem está procurando o que eu estou oferecendo e eu quero massificar. Então, eu quero ter a maior quantidade possível de clientes. Então, eu comecei a desenhar um processo comercial... Usando a tua cabeça de cientista de dados. Usando a minha cabeça de engenheiro e de cientista de dados para reduzir as barreiras. E eu fui o piloto desse processo. Então, assim, no começo não tem nenhum vendedor. Eu sou o vendedor e deixa eu ver o que funciona em termos de processo. E eu comecei a testar, efetivamente. Então, eu falei assim, onde é que esbarra? Onde é que a gente tem problema? Onde é que as coisas demoram? Né? Então, eu comecei a ver, assim, uma das primeiras coisas que a gente viu foi, sempre demora quando vai para o jurídico, tem que ter um contrato, o contrato é complicado, aí o cara vai e volta, pega, ajusta, você termina, para cada cliente você tem um contrato diferente. Aí eu falei, não, vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer um contrato padronizado, simplificado, poucas páginas, que sirva para todo mundo, que tenha as cláusulas que atendam às necessidades de todo mundo. E a gente vai falar que esse é o contrato. E aí eu percebi também que, assim, se você chama de contrato, cria uma barreira. Então eu falei assim, então eu não vou chamar de contrato, eu vou falar que é o termo de uso. Né? A gente viu, se você tentar cobrar um valor fixo, ou se você tentar cobrar, né, fazer o esquema pré-pago, que é como a maioria do pessoal faz, isso gera uma barreira. O cara não quer ter um investimento. Eu falei, não, vamos fazer ao contrário, 100% pós-pago. Porque aí o termo de uso não tem compromisso financeiro. Se o cara não usar, ele não paga. Né? Você já vai assim, se você não usar, você não paga. Então assina aqui porque resolve mais fácil. Então a gente foi agilizando. A gente viu assim, na verdade, um outro ponto que engasga é que todo mundo quer testar. Né? Então, todo mundo quer testar o serviço antes de efetivamente usar. Como é que a gente resolve isso? Vamos criar um modelo freemium, que a gente tem até hoje. As primeiras 500 consultas que você faz na nossa API, todos os meses, a gente não cobra. Então, se você estiver fazendo menos de 500 consultas por mês, você não paga nada. A gente tem clientes que até... estão com a gente há 2, 3 anos e nunca pagaram R$1 para a gente porque nunca passaram desse limite de consulta. E tudo bem, isso a gente desenhou o modelo para funcionar desse jeito. Então, a gente foi retirando essas barreiras e montando um processo que funcionasse de uma forma muito rápida. E a gente falou assim, eu não vou fazer outbound. Eu vou fazer só o inbound, porque o outbound, no final, é o meu tempo, o tempo do vendedor, que tem que estar ligando, tem que estar mandando e-mail, né? Isso tem custo, leva tempo. Vamos fazer um inbound, mas a gente também não tem dinheiro para fazer o que o pessoal chama de campanha de topo de funil, né? De você jogar rio de dinheiro na palavra que é muito cara, o cara cai no seu site, nutrição, manda e-book, não sei o que. Eu falei, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer campanhas que sejam hiper direcionadas, né, para o problema que o cara tem que a gente resolve. Então, eu sempre brinco assim, se você procurar Big Data, talvez a gente apareça orgânico, mas a gente não patrocina essa palavra, não vai aparecer. Caro pra caramba. É muito caro. Agora, se você procurar dados para construir um modelo de crédito, a gente tem que ser o primeiro. A gente tem que aparecer lá em cima. E aí o cara vai clicar e aí sim, tem que ser um clique que tenha o formulário otimizado para o cara preencher. E aí tem o conceito que nos Estados Unidos o pessoal fala de eat your own dog food, né? Quer dizer, de você usar o teu próprio serviço. Então, tipo assim, comer a sua própria comida. Comer a sua própria comida, né? Você usar, alavancar o que você tem de inteligência, de conhecimento e de produto para melhorar o teu processo. Então, tipo assim, você cai num formulário. Quais são os campos que são ofensores quando você pensa num formulário? Vou pedir o CNPJ. Aí o cara não sabe o CNPJ, aí ele abandona o formulário. Não, então vamos pedir o nome do cara, o nome da empresa e o e-mail e telefone de contato. E acabou. Já enriquecia entendeu? tudo. E aí o resto a gente resolve internamente, porque se a gente está se propondo a fazer isso, eu tenho que conseguir resolver isso dentro de casa. Então,
faz todo um processo de enriquecimento de dados para trazer um perfil da empresa, tentar trazer alguma informação sobre a pessoa que preencheu aquele negócio para poder alimentar o processo, para poder direcionar o processo todo. Um processo extremamente automatizado, né? Uma outra coisa que a gente fez, esse levou mais um tempo para a gente fazer, a gente começou a ver assim, cara, começa a bater muita cabeça com proposta. Todo mundo quer uma proposta, todo mundo quer uma proposta com preço. Todo mundo... Sabe o que é mais? Vamos tornar a nossa tabela de preços pública, que é meio que uma heresia. Você pensa no Brasil, né? O pessoal fica horrorizado. Não, mas como assim os seus preços? Os preços são públicos. É uma tabela de preço e a tabela de preço que está lá é que vale para todo mundo. E só uma coisa, assim, pegando o gancho da proposta, uma das coisas mais ineficientes que existe em vendas é proposta comercial, e a maior parte das pessoas que trabalham em vendas usa a proposta da maneira errada. Né? O que o cara faz? O cara tem lá a tabela de preço que é secreta, né? Isso. Porque o preço é de acordo com a cara de bobo do cara que apareceu na frente. Isso. Faz uma reunião rasa, pergunta poucas coisas e manda a proposta comercial por e-mail. O que acontece com o cliente? Ele vai pegar a tua proposta comercial, ele vai correr ela inteira, não vai ler absolutamente nada e vai parar na última página para ver o preço. É isso aí. Desse momento em diante, nunca mais ele te atende. Exatamente. Porque ele está eternamente em reunião e não pode mais falar contigo. A maneira como você fez, cara, você meio que você trouxe o preço para tirar a objeção, mas você deu valor para o cara podendo conhecer o produto, né? Exatamente. Não, e o que a gente fez também, muito espertamente, foi assim, a gente mesclou a tabela de preços com a documentação executiva e técnica do produto. Então, assim, você quer conhecer o produto? Você quer entender como integra ou saber quais são as informações que estão disponíveis, o que a gente chama do cardápio de informação? Está aqui o link. E nesse link tem todos os preços. Então, você vai ler e você vai ver quanto é. E aí, se você tiver dúvida, não tem problema, você entra em contato comigo, eu te ajudo a fazer a conta. Eu quero essa informação e essa você está com preguiça de fazer uma soma. Não tem problema. A gente te ajuda, a gente faz a soma, a gente te ajuda a fazer a soma e ver quanto que vai sair. Mas o cara já tem acesso às informações e não fica uma coisa tipo assim, eu estou te mandando isso porque é o preço. Eu estou te mandando isso porque é a proposta. Não, eu estou te mandando porque você vai precisar dessa informação. Seu desenvolvedor vai precisar dessa informação. Então você precisa ter esse link de qualquer forma. E por acaso o preço está aí junto. Então, e aí é muito interessante porque você começa a mudar as dinâmicas, né? Então, a primeira coisa que a gente que a gente percebeu foi o processo de compras das empresas, né? O processo de compras, ele existe por quê? Ele existe porque a tabela de preço é secreta. Então, o cara quer ter certeza de que ele está pagando o melhor preço. Se a sua tabela de preço é aberta, você vai assim, cara, esse é o meu melhor preço, porque é o meu único preço. Porque é o único preço que tem. Assim, eu não vou te dar desconto, porque você não ia ficar chateado se descobrisse que tem alguém pagando mais barato? Eu nivelei, todo mundo paga a mesma coisa, e é o que está lá, é o que vale para todo mundo. Então, o processo de compras, né, que normalmente é uma coisa que é dolorosa para todo mundo, para a gente acaba sendo muito rápido. Você elimina esse estresse. E aí a gente conseguiu fazer duas coisas que eu acho que são muito legais, né? Primeiro, a gente conseguiu um ciclo de venda que é muito rápido. Então, você está falando de 15 a 20 dias entre o cara entrar em contato com a gente a primeira vez e ter assinado o termo de uso para receber as credenciais e começar a usar o serviço, né? E um processo de vendas que qualquer um consegue fazer. Então, a gente tem vendedores que estão com a gente até hoje que nunca tiveram experiência de vendas, ou que tiveram experiências de vendas em mercados que são completamente diferentes. E consegue executar. Que não conheciam absolutamente nada de dados, mas que com uma semana de trabalho estavam fechando contrato com clientes novos. E, cara, assim, quando a gente olha para a história de vocês, eu percebo que você teve um crescimento expressivo, né? Bootstrap, né? Você até falou de recentes captações e tudo mais, mas, cara, quais são os elementos, assim? Porque eu concordo que a estratégia de vendas, né? O Edson Rigonati, que inclusive já passou por aqui, é um grande amigo, ele fala que é regra do 60-20-10. 60% do tempo do empreendedor tem que estar em vendas e marketing, né, trazendo receita. 20%, né, tem que estar 60-30-10. 30% tem que estar em produto, né, e 10% tem que estar em administrativo, financeiro, ponta burocrática. Né? Então, eu acho assim, eu discordo um pouquinho, porque eu acho que ao mesmo tempo que
eu sou talvez a melhor pessoa para vender o produto, principalmente para fazer uma venda mais sofisticada, complexa, uma venda mais complexa, o meu tempo é melhor gasto pensando em processos que possam rodar sem mim do que colocando o meu tempo realmente fazendo aquilo, né? Quer dizer, eu gastei 8 meses desenhando um processo de venda que, óbvio, a gente foi otimizando e melhorando coisas dentro dele, mas o core dele, o básico dele é o que roda até hoje. A gente está falando de 6 anos atrás. Caraca. Então, a gente está há 7 anos. Foi 2016 isso. Então, 7 Mas anos. aí você vê que esse tempo foi gasto em produto isso. e não em vendas? Por que você discorda? Porque não é o meu tempo que estava em vendas. Eu gastei 8 meses para desenhar o processo e para colocar o processo para rodar. E depois foi uma questão de, vamos contratar isso os vendedores. Estar em vendedores. vendas. Tudo bem, esses 8 meses eu concordo, mas depois disso... Você se libertou. Não é nem... Eu acho, sim, me libertei, acho que tem esse lado de se libertar, mas é assim, eu vejo muito mais importante a gente pensar nos processos, por acaso nessa situação era o processo de vendas, mas eu acho que em outros momentos tem outros processos para a gente olhar, porque eu acho que a grande força do empreendedor, além de, obviamente, o conhecimento do produto, da tecnologia, essa coisa toda, é a visão de todo do negócio, né? Você tem uma visão do negócio como um todo de para onde você quer que ele vá. Então, isso te dá a possibilidade de construir os processos que são horizontais na empresa, que conforme você vai contratando e vai crescendo, as pessoas não vão ter, né? É normal que elas não tenham, né? Porque não tem jeito, as pessoas vão se especializando. O cara que você contrata para tocar o seu financeiro, ele vai olhar para o financeiro, ele está especializado no financeiro. Ele dificilmente vai olhar para o resto da empresa, para vendas e a interseção entre a vendas e a área de operação. Então, assim, a gente, enquanto empreendedor, acaba tendo mais essa visão. Então, se você puder focar o seu tempo nesses processos que são na construção desses processos que são horizontais, ou no apoio à construção, e é óbvio, vai ser parte disso vai estar em vendas, parte disso vai estar em finanças. Um outro exemplo. Uma vez que a gente montou a tabela de preços padronizada, né, e a gente começou a escalar em cliente, uma coisa é você mandar nota, sempre assim, nota fiscal. Quando você tem 10 clientes, beleza, você manda na mão. Quando você tem 50, você vai sofrer para mandar na mão. Quando você tem 500 caras para mandar, 1000 caras para mandar nota todo mês, se você for fazer na mão, você não faz. Não você tem não cobra. como fazer, você não cobra, né? Então, uma outra coisa que eu, por exemplo, gastei tempo depois que a gente começou a escalar, foi assim, olha, como é que a gente faz um processo automatizado de emissão de nota, de contabilização do uso direitinho, de forma automatizada, de emissão de nota de uma forma automatizada, de emissão... agora vamos mandar o boleto para o cara pagar de forma... então vamos mandar o boleto. Agora vamos criar um dashboard em cima disso, uma plataforma que permita a gente visualizar o consumo. Legal. Agora que a gente tem uma plataforma que a gente vê o consumo, vamos calcular a projeção, vamos tentar ter uma projeção de quanto a gente vai fechar o mês, para saber se a gente está na nossa meta, se a gente não está. Pensar nesse todo... né? Depende muito da gente, porque o cara do financeiro vai olhar para o problema dele. Nota, então, vou botar aqui um RP para mandar nota. Mas, não é o RP, porque se não tiver a conexão da operação com o RP, não funciona. Pior, assim, quando a gente foi pegar o RP, a gente viu que tinha uma porrada de customizações que precisavam ser feitas no RP por conta da forma que a gente cobrava, por questão operacional, né? Então, você tem que ir amarrando tudo. Então, enfim, eu acho que essa coisa do processo acaba sendo um pouquinho mais importante. E, Toran, em que momento você sentiu assim, cara, acertei a veia, né? Tipo, você falou que você levou 8 meses para montar o processo. Mas quando que você, sentiu a escala começar a acontecer? Cara, eu acho que assim, tiveram 2 momentos que para mim foram marcantes. O primeiro foi quando a gente começou a escalar o pessoal de vendas, e assim, quando a gente contratou 3º, 4º vendedores, que o pessoal já estava meio que girando sozinho em cima do processo, né? É que assim, eu montei o processo, eu implementei, aí eu escolhi as ferramentas, não sei o que, implementei o processo de uma forma mais automatizada, e aí a gente contratou 2 vendedores. Os primeiros 2 vendedores, eu fui assistencialista, né? Eu segurei na mão do cara e falei, vamos fazer junto, deixa eu te mostrar, deixa eu explicar como funciona, não sei o que. Então ainda foi uma coisa muito assessorada. Quando a gente contratou os próximos vendedores,
eu já transferi essa responsabilidade, assim, falei pro pessoal que eu já tinha treinado, assim, ó, agora vocês treinam quem está vindo depois, né? E na hora que a gente fez isso e a coisa começou a girar, né? Quer dizer, eu vi que esse pessoal estava conseguindo fechar novos contratos, trazer novos clientes, construir a carteira em cima desse processo todo que a gente tinha desenhado. Acho que foi quando a gente viu assim, puta, dá para ganhar escala. Agora é uma questão de pisar no acelerador e ver para onde a gente vai e ir calibrando o resto da operação em função da quantidade de clientes, né? Então, acho que esse foi um marco que foi muito importante. E o outro marco que eu acho que foi super importante e que aí mostrou um pouco de que essa estratégia de massificar e de focar em quem estava interessado funcionava, foi quando a gente começou a ver empresas muito grandes entrando no nosso processo comercial padronizado, porque tinham descoberto a gente, porque tinham ouvido falar com a gente ou porque estavam procurando alguma necessidade e acharam a gente e caíram no processo comercial padronizado e a gente começou a virar algumas oportunidades com caras muito grandes, a gente está falando de algumas das maiores empresas do Brasil, que chegaram a gente através do processo normal. A gente está falando, cara, funciona. Funciona e funciona para todos os níveis, né? A gente não precisa necessariamente ter um outro processo além desse para fazer essa captação dos clientes. E para você que está ouvindo, tá, o Growthcast, falou assim, poxa, eu não tenho um processo de vendas, gostaria de ter um processo de vendas. Imersão Growth Machine, durante 3 dias, a gente trabalha junto contigo montando um processo semelhante, né, ao que o Toran montou, talvez com menos automação e menos Big Data, mas a gente pode fazer uma parceria boa para ter isso. Mas eu acho que ao mesmo tempo apanhando menos, né? Porque eu tive muito aprendizado próprio. Você não vai levar 8 meses, você vai levar muito menos tempo que isso. Link para participar da Imersão Growth Machine na descrição do episódio, ou se você estiver ouvindo no YouTube, na descrição no primeiro comentário. Aproveita, já dá uma curtida, já se inscreve no canal, dá 5 estrelas, ajuda a gente a escalar e chegar em mais pessoas. Boa. Cara, uma discussão muito forte, né? Hoje a Growth é 100% bootstrap. A gente é procurado com frequência por investidores, a gente está botando um pezinho em tecnologia, botando inteligência artificial, trabalhando para diminuir a necessidade de pessoas, né? Porque a gente é uma empresa de educação com uma empresa de serviço, mas temos um braço tecnológico. Uhum. Cara, por que fez sentido para você captar? Se você já estava crescendo, já estava consolidado, ou até mesmo para quem está ouvindo a gente. Cara, como é que eu analiso se é o momento de pegar um investidor ou não? Boa pergunta. Então, para a gente, a decisão foi muito assim. A gente a gente falou mais cedo, né? A gente sempre seguiu o modelo do Product-Led Growth na veia, né? Quer dizer, a gente pegava tudo que sobrava de dinheiro na empresa e a gente reinvestia no produto. Então, era assim, o marketing era secundário, a própria área de vendas, apesar de ser importante, ela era secundária, o financeiro era secundário, o RH a gente não tinha, e por aí. E durante muito tempo a gente não teve, tá? A gente só foi começar a ter RH, acho que foi 2019. Você está falando de 6 anos de empresa, né? Financeiro foi a mesma coisa. Tipo assim, a gente tinha uma pessoa de apoio, mas não tinha um CFO. Assim, a gente foi empurrando com a barriga o que eu chamava das coisas acessórias e a gente foi focando muito no produto. E, por consequência, tinha uma estrutura de custo baixo e extremamente eficiente, né? Mas o que a gente acabou percebendo, e aí eu acho que também é uma lição importante, que assim, isso foi mais ou menos final de 2019, 2020, alguma coisa assim, a gente acabou percebendo o seguinte, a gente estava absurdamente à frente do mercado com relação a produto. E esse era um feedback que estava vindo não só dos clientes, mas também de concorrentes. A gente começou a conversar com algumas pessoas da concorrência, como as pessoas tinham saído de alguns dos concorrentes da gente, e a gente ouvia assim, a gente ficou aqui 2 anos tentando fazer o que vocês faziam e não conseguia. A gente, o feedback constante que a gente tinha de que o produto estava muito à frente do mercado, né? E aí você começa a pensar assim, cara, se o meu produto está tão à frente, por que de repente eu não tenho uma participação tão relevante assim no mercado, né? E a gente começou a perceber que a gente não tinha, exatamente porque a gente não tinha as áreas acessórias, né? A gente tinha 3 ou 4 vendedores, porque tinha rotatividade, a gente não substituía, tinha uma pessoa no marketing, como eu falei, não tinha RH, não tinha nada, né? A gente falou, cara, então vamos organizar a casa.
E aí a gente tinha um dilema, que era assim, bom, eu posso parar de investir no produto e pegar essa receita que a gente tem aqui adicional, né? E colocar esse dinheiro nessas áreas acessórias, e aí eu vou crescer a minha estrutura de custo, parará, enfim, vou ajustando isso. Mas tem um limite para o quanto dá para você fazer, né? Principalmente porque a mentalidade da organização sempre foi do investimento do produto, então você começa a ter que comprar uma briga, ou a gente pode fazer uma captação que não seja algo majoritário, que não seja algo gigantesco, mas que seja algo que permita a gente estruturar essas outras áreas e fazer meio que o que a gente nunca fez. Quer dizer, realmente pisar no acelerador no marketing, realmente investir na parte de campanha, realmente estruturar a área comercial, trazer gente para a área comercial, montar uma área de customer success mais estruturada que a gente não tinha. Quer dizer, fazer todas essas coisas que a gente não tinha feito e que a gente começou a ver que estavam ficando como meio gargalo. Sem abrir mão, né, uma vez que a gente fizesse essa captação, a gente não precisaria abrir mão da evolução do produto. Então, a gente conseguiria manter a liderança de produto, continuar o desenvolvimento do produto e fazer o desenvolvimento dessas áreas adicionais. E para a gente foi muito uma equação assim, tá, tudo bem, eu vou pegar um dinheiro agora e essa quantidade relativamente pequena de dinheiro vai me permitir alavancar e fazer esse negócio crescer para um tamanho que vai fazer muito sentido, né? A gente compensa o que a gente perdeu muito rápido, tá? E acabou sendo até um pouco... Eu sempre gosto de falar que a gente deu muita sorte, que acabou sendo até mais rápido do que a gente esperava, né? A gente tinha um plano de crescimento de 18 meses que a gente realizou em, sei lá, 6 meses. Caraca. Então valeu muito a pena. Valeu muito a pena. Valeu muito a pena. Tem as dores de crescimento, né? Quando você cresce muito rápido, eu sempre brinco... E para mim foi interessante, porque foi um negócio que eu sempre fiz ao longo da vida da empresa também, que foi assim, eu sempre falava com o pessoal, é o freio de arrumação do ônibus, que você dá aquela acelerada e a freada. Então, eu sempre falei que eu gosto de fazer a aceleração de arrumação, porque quando você pisa no acelerador, eu faço a analogia do carro, né? Você pisa no acelerador do carro é que você ouve os problemas, né? Você vê onde que está balançando, o barulho no motor, aquela coisa que na velocidade normal você não escuta. Então você dá uma acelerada e depois você pisa no freio para dar aquela arrumada. Então, foi algo que a gente também acabou fazendo um pouquinho aí nesse últimos nos primeiros 12 meses depois que a gente fez a captação, né? Mas a gente conseguiu crescer mais rápido, conseguiu antecipar investimento, essa coisa toda, e a gente está numa curva super legal. Para a gente valeu muito a pena, mas eu acho que assim, eu acho que o primeiro ponto não dá para ter ilusão sobre os investidores. Eu estava conversando outro dia com outro cara e estava falando assim, o que o investidor quer? O investidor quer retorno sobre o dinheiro que ele está investindo. Ele não quer te ajudar, ele não quer ser o seu melhor amigo. Ele quer, assim, ele pode querer tudo isso, mas tudo isso é secundário. A função principal dele é trazer retorno sobre o capital. É rentabilizar, a grana de quem entrou. E você precisa entender isso, né? Você precisa entender que esse é o objetivo principal. Rentabilizar o capital. Né? Se você estiver confortável com o fato de que esse é o primeiro objetivo, beleza, o resto você trabalha, você vai correr atrás, né? Mas o objetivo principal é rentabilizar o capital. Então você tem que entender isso, porque todas as decisões que o investidor vai tomar, que ele vai empurrar, que ele vai direcionar, vão estar voltadas para a rentabilização do capital dele. Né? Então acho que você precisa manter isso em mente. E eu sei que todo mundo fala isso e que é clichê falar isso, mas a hora de você pegar qualquer tipo de investimento, qualquer tipo de dinheiro é quando você não precisa. Que é a melhor época do mundo, que você pode negociar lá de cima. Exatamente, que você vai negociar. E eu acho que você tem que estar sempre pronto para abrir mão, né? O não, é aquela coisa, a tua posição base de negociação tem que ser, cara, eu não preciso, então eu posso continuar a empresa sozinho. Eu não dependo desse capital para existir. E a partir daí, qualquer processo de negociação fica mais tranquilo. Né? Tem um pedaço do lado difícil das coisas difíceis do Ben Horowitz, né, que é justamente o oposto. Né? Ele quebrando ali, ele tem que abrir capital, porque senão a empresa ia fechar. Né? E ele consegue. Né? Então, mas é que quando você está dependendo daquilo, o percentual de gente que efetivamente... A gente consegue, né? Eu acho que também tem um outro ponto que acho que é super
importante de lembrar é que, assim, o sucesso não é medido pela captação. O sucesso não dá para a gente medir. Eu acho que a gente passou por um momento distorcido aí, talvez de 2018 até 2022, alguma muito coisa assim. puxado pela SoftBank. E o sucesso estava muito atrelado ao quanto que você vai captar de dinheiro, quem são os investidores que estão por trás de você, quem que colocou dinheiro em você e essa coisa toda, né? E eu vi uma vez, eu li um texto uma vez que ela falou assim, cara, a captação de investimento é meio que uma admissão de derrota. Porque assim, você não conseguiu aquele dinheiro por nenhum outro caminho. Então você teve que levantar um dinheiro que o investidor vendeu um pedaço do seu negócio para pegar o dinheiro. Então não é algo para você celebrar. É de certa forma uma derrota, né? Você está abrindo mão de controle, você está abrindo mão de algo que tem um valor potencial que talvez seja maior do que o dinheiro que você está recebendo. Será? Né? Porque senão o investidor não entraria. Exatamente. Né? Em troca de um dinheiro para te sustentar, para você fazer alguma coisa que você está basicamente admitindo que você não ia conseguir fazer sozinho. Você sabe então, que eu estava num evento, né? E aí acabei de palestrar e tal, e veio um cara falar comigo e falou assim, não, então, Thiago, cara, eu tô com uma ideia aqui de um negócio que aí eu vou usar e vai ser tal. E eu tava conversando com algumas pessoas que eu tô vendo se eu consigo investidores, né? Aí eu falei assim, cara, quanto você já testou dessa ideia? Ele falou, não, eu preciso da grana, né, para poder criar o produto e poder testar. Eu falei, você tem carro? Eu falei, ele, tenho. Aí eu falei, e por que você não vendeu o carro e botou na ideia, né? Ele falou assim, não, porque... Aí ele ficou meio sem graça, falou assim, cara, você quer que eu coloque meu dinheiro para descobrir se a sua ideia funciona e o teu dinheiro você não colocou. É isso mesmo? E eu acho que tem uma... Tem uma coisa também que a gente, até por condições da realidade econômica do país, né, a gente desenvolveu uma aversão à dívida. A risco. A dívida. É muito engraçado. Eu converso com muita gente, né, e às vezes eu falo assim, cara, mas você não devia estar procurando investidor. Você devia ir no banco. Assim, a quantidade de dinheiro que você precisa, vai no banco e pede. Porque... é mais barato, esse dinheiro é mais barato, assim, conceitualmente, né, se você pesar o quanto que tem de valor do teu equity projetado, essa coisa toda, esse dinheiro é mais barato do que você pegar com um investidor. E provavelmente vai te dar menos dor de cabeça do que um investidor. Então, mas a reação é sempre uma reação de, mas aí eu vou ficar com dívida, né? Mas pô, e se eu não conseguir pagar? E o investidor você pode não pagar. Exatamente. Assim, tudo bem, mas pô, você acha que vai ficar tudo tranquilo com o investidor se não pagar, se quebrar? Não vai, né? Também não é isso. De novo, o investidor está procurando retorno sobre o capital. Por mais que ele entenda que possa ter um fracasso, essa coisa toda, não vai ficar tudo tranquilo também, né? Existe criado um problema também. Então, assim, eu acho que... de novo... é muito fácil falar isso da posição que a gente está, de tipo, não, puta, já deu certo, já estou virando, a coisa já está andando. Eu entendo que às vezes é muito fácil falar, mas eu acho que a gente precisa... eu sempre falo assim, eu já tive do outro lado, já tive que correr o risco e eu já recorri, cara, a gente já pegou dinheiro em banco, a gente já pegou dinheiro onde tinha que pegar e fez o que tinha que fazer para fazer o negócio andar, entendeu? Tomou o risco que tinha que tomar para fazer o negócio virar. Cara, o meu ponto assim, né, a Growth, a gente tem um pouco mais de 4 anos e a gente 100% bootstrap. Uhum. O que a gente faz hoje é não distribuir lucro, né? Eu reinvisto 100% no negócio. Perfeito. E, cara, a gente faz caixa. Né? Então, a gente é uma empresa fazedora de caixa. Perfeito. Agora, eu tenho um dilema do tipo, será que se eu tivesse o dobro de pessoas no time de engenharia desenvolvendo, se eu não teria um produto mais rápido, se eu não ganharia mercado mais rápido? Será que se eu tivesse o dobro de orçamento para comercial e marketing, eu não poderia tomar um mercado maior? E eu acho que a grande reflexão é essa, você fazer esse cálculo da tua angulação atual de crescimento, né, e pensar o quanto que você consegue encurtar, e em vez de você levar 10 anos para chegar lá, talvez chegar em 5 com um pedaço menor. É verdade, mas eu acho que você tem que sempre pesar, e aí algumas coisas, né? Assim, primeiro, tem algumas estatísticas que falam que o pessoal queima de 50% a 60% do dinheiro que é captado em anúncio no Google e no Facebook. Né? Eu não tenho os números exatos por trás disso, mas anedotalmente, conversando com as pessoas, isso é muito verdade. Né? E aí, no final, assim, para que você está levantando dinheiro para passar para o Google, cara... você está fazendo bobagem, né? Assim, então, eu acho que às vezes
você precisa ter uma boa noção da curva, não só de crescimento de receita de cliente ou de qualquer que seja a tua métrica, mas também de despesa, de qual é o teu custo de aquisição daquele cliente. Né? Se você está comprando receita, né? Eu estou pagando para trazer gente para dentro. O famoso são aquelas empresas que vendem colchão pela internet, né? Que assim, eu gasto $100 para cada $80 que eu recebo de colchão. não tem como o negócio parar de pé, né? E muita gente nessa perseguição de não, eu vou acelerar, eu vou crescer, parará, foi por esse lado. E eu acho que tem um ponto importante que é o tipo de mercado que você está, né? E aí existem dois grandes tipos de mercado. Existem os mercados tradicionais e existe o mercado winner takes all, né? Basicamente assim, existe algum tipo de efeito de rede dentro do seu mercado ou não existe? E aí, para quem não conhece, né, o que é um efeito de rede? Efeito de rede é basicamente o seguinte: quanto mais pessoas usam o seu serviço, melhor ele fica e mais incentivo tem para que outras pessoas usem. O exemplo clássico é a rede social, né? Quanto mais gente está no Facebook, mais gente entra porque está todo mundo dentro do Facebook e você vai entrando. Tudo bem, tem um ponto de saturação, tem tudo isso, mas quando está começando, esse efeito é muito claro. Se o seu mercado tem esse tipo de efeito, você tem que correr para dominar ele. Porque quem se tornar maior primeiro ganha e acabou. Agora, 99% dos mercados não são assim. Né? Você fala, o próprio mercado que a gente está, o mercado de dados, se tiver um cara só que domina, só ele que vai valer? Não, porque de certa forma é até o contrário, porque quando o cara está procurando uma solução, ele está procurando coisas que não tenham nos vendedores convencionais que possam dar para ele uma vantagem competitiva. Então ele está procurando dados alternativos, ele está procurando outras coisas. E a maioria dos mercados são assim. Né? Não existe essa vantagem do cara, esse efeito de rede que protege o cara que é o maior de todos. E o que acontece é que muita gente se convenceu que o seu mercado é um mercado de efeito de rede, então eu preciso crescer o mais rápido possível e ser o maior do mercado o mais rápido possível. E na prática isso não é verdade. Né? Então, eu acho que você tem que pensar de uma forma estruturada para avaliar assim, olha, legal, se eu realmente preciso me tornar grande o mais rápido possível, então eu vou precisar investir dinheiro para me tornar grande. Eu provavelmente vou precisar queimar caixa, queimar capital que eu levantei, investimento, etc., para me tornar grande. Agora, isso tá, o pressuposto é que, uma vez que eu seja grande, eu vou ganhar escala e ninguém vai poder me enfrentar. Né? E aí, se a gente for pensar de novo, o exemplo clássico, o WeWork, né? Eu vou crescer e vou ficar grande, tudo bem, mas amanhã o cara abre uma salinha e aluga e a barreira de entrada é baixíssima. Zero, é baixíssima, né? Então, assim, qual é a grande vantagem competitiva que você tem? Puta, não tem. Então, a única vantagem competitiva é que eu sou grande e eu tenho nome. Isso não é uma vantagem real, né? Então, não adianta. Cara, obrigado pelo bate-papo, parabéns pela jornada, admiro muito o que vocês estão construindo. Espero que a gente possa estar mais próximo, fazer parceria, de repente explorar algumas coisas que a gente possa fazer em conjunto. Com certeza. Quem quiser conhecer a Big Data, quem quiser trocar ideia contigo, qual que é o melhor canal? Então, conhecer a empresa, acho que o nosso site talvez seja o melhor canal, www.bigdatacorp.com.br. Dentro do nosso site tem toda a parte de portal de carreiras que fala sobre como é o nosso dia a dia dentro da empresa, se você quiser conhecer mais como a gente faz, cultura, essa coisa toda. Tem o portal de parceria, para quem tiver interesse em fazer parceria com a gente. Obviamente tem as descrições todas dos produtos. E para falar comigo particularmente, o mais fácil é o LinkedIn. Então, Toran Rodrigues no mundo inteiro só tem eu. Então, se você buscar Toran Rodrigues, eu brinco que você achar pelo bem ou pelo mal, sou eu. Pode se conectar comigo no LinkedIn, mandar mensagem, eu sempre respondo, tô sempre ativo por lá. Bora! Pra conta.